por isso que eu falo que a sua história te dá autoridade para cumprir a sua missão. Eu nasci para ser terapeuta porque a minha história até me emociona de lembrar. Foram tantas terapias, tantas decepções, tantas frustrações. Diagnósticos foram tantos. Já recebi ansiedade, depressão, transtorno pós-traumático, Asperger. Surgem de vez em quando pessoas que veem meus conteúdos por aqui e falam que eu não deveria falar sobre espiritualidade porque existem medicamentos. E aí eu penso que a única pessoa que defende o uso de medicamento é aquela que nunca precisou tomar medicamento. E não sabe como é que é você viver dopada, viver sem ser você, e todo mundo ao seu redor percebe que você não está sendo você. O mal-estar, os vômitos, náuseas, as dores de cabeça. Isso não é vida. É claro que hoje já temos estudos se desenvolvendo de que existem dois perfis de pessoas. Tem a pessoa que vai responder muito bem à medicação para a saúde mental. E tem a pessoa que não vai responder, ou seja, o medicamento, os avanços na indústria farmacêutica, química, ajudam muita gente. Mas mesmo assim, existem as pessoas que não vão conseguir ter benefício nenhum pelo medicamento, pelo contrário. Por isso, a importância da terapia. Aí as pessoas, de vez em quando, algumas aparecem também dizendo que eu estou estereotipando, eu estou romantizando o sofrimento e que eu deveria... Existem os diagnósticos da psicologia que indicam terapias diferentes da psicologia e eu não sou psicóloga, eu sou terapeuta, eu sou psicanalista. Mas eu sei que muita gente, assim como eu, já recebeu tantos diagnósticos que não definem quem você é. São apenas nomes, são apenas rótulos. E as terapias, elas podem ter nomes bonitos, elas podem ser muito cientificamente comprovadas, mas não é fácil encontrar um terapeuta, um psicólogo que você se identifique. Eu sei porque eu mesma já passei por vários. Para quem tem ansiedade, fazer uma sessão de terapia que vai durar 1 hora e você sabe que vai durar 1 hora é uma tortura. Para mim sempre foi. O relógio passando, eu querendo falar e não conseguindo melhorar e daquilo não adiantando e eu só pensando no tic-tac, tic-tac. É por isso que eu faço questão que as minhas sessões hoje não tenham horário definido e elas duram uma média de 2 a 3 horas pelo menos. A pessoa precisa ter tempo para pensar, tempo para falar, tempo para digerir, para respirar o que está acontecendo em cada sessão. Eu era uma daquelas pessoas que ainda usava a ciência e acreditava que as respostas estavam todas nos livros e nos artigos. Hoje em dia eu percebo que a ciência precisa se complementar com a espiritualidade, é isso que eu busco fazer. É ter a base científica e ter a base espiritual também. As duas coisas se complementam, se unem, se fundem. Juntamente com o outro. Não precisa ser extremo e escolher um caminho só. Existem formas lindas de unir as duas coisas e fazer sentido, trazer sentido para a terapia. É por isso que eu afirmo, se você nunca fez nenhum tipo de terapia, comece, faça testes, experimente uma, a que for mais fácil para você, mais próxima de você, mais barato para você. Se você nunca tentou, é bem provável que a primeira terapia que você faça, ela vai te trazer alguma resposta, algum tipo de ajuda. Mas, por experiência própria, as minhas pacientes são aquelas pessoas que já tentaram as terapias, não deu certo. Já tentaram os medicamentos, não deu certo. E é isso que as pessoas não entendem. O que uma pessoa faz quando ela segue os conselhos de todo mundo, ela tenta tudo que todo mundo está mandando ela fazer
E mesmo assim não há melhora. E mesmo assim o sofrimento continua, as respostas não vêm. Principalmente depois que você já passou por trauma, especialmente se é um trauma com os pais, com o pai e mãe, o terapeuta precisa ter sentido isso na pele. O fato de eu ter passado por isso, por uma situação tão difícil, é o que faz com que eu consiga ser tão empática com as minhas pacientes. Eu lembro da angústia que eu sentia a cada vez que eu tentava, porque é difícil, você sente vergonha de contar para as pessoas o nível de sofrimento, o nível de baixaria, de tortura, de maldade que a sua própria mãe fez com você. As coisas terríveis que você precisou vivenciar. Não são coisas fáceis de falar. Você fala diminuindo um pouco, você fala com medo, você fala com vergonha, você fala com medo da pessoa, do que a pessoa vai achar de você depois disso. Ou até com medo da pessoa não acreditar em você. Eu lembro de tentar contar muitas vezes o que acontecia comigo e de escutar coisas como: mas ela é sua mãe, você precisa perdoar sua mãe, o problema está em você, é você que não está conseguindo perdoar. Você precisa ir atrás dela, você precisa ir falar com ela, vai lá falar com a sua mãe, você não pode viver longe da sua mãe. Eu sempre achei uma tamanha irresponsabilidade uma pessoa mandar uma menina claramente fragilizada, claramente enfraquecida, claramente com medo de uma mãe perigosa, uma mãe criminosa, uma grande irresponsabilidade mandar a pessoa ir atrás dessa mãe. Essa mãe que sempre maltratou. Não se esqueçam de que a maioria dos abusos são cometidos por pessoas dentro da família. Então, se você não tem certeza do que está dizendo, não dê um tipo de conselho desse. Eu fico imaginando se a pessoa não sente culpa ou não sente peso na consciência, e se eu fosse atrás dela e eu acabasse machucada ou coisas piores? Então, não dê esse tipo de conselho. Se você é também terapeuta ou psicólogo, muito cuidado. A família pode ser perigosa também. E o que aconteceu comigo foi que mesmo depois de tentar tudo o que eu podia tentar, eu acabei no Google. Para mim, isso é muito emblemático. Eu lembro muito bem quando eu tinha 18 anos, mais um dia de crise existencial, mais um dia sem vontade de continuar. Eu estava digitando no Google como ser feliz. O que eu faço para ser feliz? Como ser uma pessoa feliz? E foi a partir desse dia que eu parei de buscar a minha melhora nas terapias, nas substâncias, e comecei a buscar dentro de mim. Comecei a fazer as minhas próprias pesquisas, os meus próprios estudos. E o que me emociona é saber que hoje, quase 10 anos depois, é que eu estou aqui, trazendo esse meu estudo de uma década para o mundo, sabe? Conseguindo falar abertamente, falar com propriedade. Agora que eu tenho os meus títulos, agora que eu tenho as formações necessárias, agora que eu tenho um doutorado, eu precisei disso para ter a coragem de estar aqui expondo tudo que eu concluí, experienciei durante todo esse tempo. Então, o que eu posso dizer é que se você não é uma pessoa traumatizada, se você nunca viveu trauma, se a sua estrutura familiar é saudável, se os seus pais foram amorosos com você, se a sua infância foi feliz, com os problemas que todo mundo tem, as dificuldades que todo mundo passa, mas se você nunca chegou a viver algo tão terrível que te traumatizou, você nunca vai entender. Não tente, não julgue. Eu sei que é fácil
para muita gente falar que você está exagerando, que eu estou exagerando naquilo que eu falo, que eu estou estereotipando, que eu estou inventando, mas saibam que isso é rotina na vida de alguém traumatizado, especialmente alguém que sofreu nas mãos de pai e mãe. As pessoas vão achar que você está mentindo, que você está exagerando. As vítimas de abuso sofrem muito com isso. Ninguém acredita, né? Você está inventando, está exagerando. Então, se você não sentiu isso na pele, não tente opinar, não tente ridicularizar, não tente diminuir. Eu falo com propriedade a autoridade de alguém que passou por isso. Eu não li só. Eu não li sobre trauma nos livros. Eu não li em algum lugar que algumas terapias não funcionam, que os medicamentos às vezes não funcionam. Eu não li, eu vivi. É por isso que eu posso falar, com toda a autoridade que a minha história me dá. Então eu queria dizer que se você é também alguém que passou por trauma, não perca a esperança. Você hoje não precisa mais recorrer ao Google e passar 10 anos da sua vida estudando e fazendo testes para melhorar. Porque eu me levantei da onde eu estava para ajudar. A minha missão aqui é essa. Eu sei que assim como eu, muita gente sofre. Muitos adultos ainda sofrem por traumas de infância. E muitas vezes parece que já superou, parece que é só passado, mas ainda se pega chorando desesperadamente sem entender o motivo, ainda se pega tendo crises de estresse incontrolável, ainda se pega sendo dominado pelas emoções e até perdendo a vontade de continuar aqui porque ainda não entendeu qual que é o propósito da vida, o propósito de ter vivido esse passado tão difícil e ter que estar aqui até hoje. Mas eu quero te dizer que existe resposta para tudo, existe sentido, existe um propósito para você. Eu estou aqui para ajudar os meus irmãos de alma que também foram escolhidos para passar por uma história mais difícil desde o começo. Eu falo que a gente escolheu queimar a largada, né? Começar a vida já no perrengue, já no trauma, que é porque as nossas almas são muito ambiciosas, né? E elas queriam que nós tivéssemos um momento de aprendizado muito intenso logo de cara. Então é assim que eu quero que você enxergue o seu trauma, a sua infância difícil, como uma descarga muito forte de aprendizado que a sua alma queria que você passasse. O problema é que se você não passa pelo autoconhecimento, se você não passa pela terapia que vai realmente te escutar, te acolher, uma terapia que vai incluir o fator espiritualidade junto, porque só a ciência não dá conta da nossa história, da nossa missão. Você não vai conseguir lidar. Se você está perdido nas emoções do trauma, se o trauma for maior que você não vai conseguir achar as respostas sozinho. É preciso um direcionamento. E eu estou aqui por vocês, pelas pessoas que me entendem, sabe? Que se identificam comigo e que me entendem. Então, assim, de novo, se você não tem trauma, se você nunca fez terapia, se você está aqui só por curiosidade, pelo autoconhecimento, se você quer uma saúde mental, busque qualquer terapia, vai te ajudar. Outra terapia, com alguma psicóloga, vai te ajudar. Aqui eu falo com as pessoas que já tentaram tudo que mandaram, você já tentou e mesmo assim não adiantou. É porque você não estava com um terapeuta que realmente sentiu na pele, que realmente conseguia te entender e levar a sério o tanto que essa questão merece ser levada a sério. Não é sobre perdoar. O perdão é uma consequência do entendimento. Não é sobre perdoar seu abusador, seu agressor. É sobre entender. Quando você entende,
quando você expande a sua consciência, o perdão vem como consequência. O problema está na falta do entendimento, da confusão mental. Quando nós conseguimos organizar os pensamentos e enxergar a vida numa linha do tempo de passado, presente e futuro, tudo começa a se encaixar. Tem lógica. Tudo aqui acontece por um motivo. A terapia de autoconhecimento vem para isso, para te mostrar quais são esses motivos.